E se você pudesse encontrar respostas para todas as suas perguntas? Uma mulher descobriu esse segredo e arriscou tudo para alcançá-lo. Quilômetros, meses de perigos mortais. Até chegar ao homem mais sábio da Terra. Salomão possuía sabedoria divina. Ela testou cada palavra, até que não havia mais espírito nela. Uma rainha pagã reconheceu o Deus de Israel. Mas 1000 anos depois, alguém maior que Salomão apareceu. Qual é a sua desculpa hoje? Sua jornada pode começar agora. A sabedoria que ela buscou está ao seu alcance hoje. Imagine por um momento. Você está disposto a percorrer mais de 2000 quilômetros? Meses e meses atravessando desertos escaldantes, enfrentando tempestades de areia, bandidos nas estradas. Tudo isso por uma única coisa: sabedoria. Parece loucura, não é mesmo? Mas foi exatamente isso que uma mulher extraordinária fez há quase 3000 anos atrás. Estamos falando da Rainha de Sabá, uma governante poderosa que controlava as rotas de ouro, incenso e especiarias mais importantes do mundo antigo. O arqueólogo Kenneth Kitchen, da Universidade de Liverpool, comprovou que o reino dela ficava na região que hoje conhecemos como Iêmen e Etiópia, bem no coração das rotas comerciais mais valiosas da antiguidade. Mas aqui está o que é fascinante. Essa mulher tinha tudo: riqueza, poder, influência internacional. Por que então ela largaria tudo isso para fazer uma jornada tão perigosa? A resposta vai te surpreender. Chegaram aos ouvidos dela relatos sobre um rei em Israel, um rei diferente de todos os outros, não apenas pela sua riqueza, que diziam ser incomparável, mas por algo muito mais raro: sua sabedoria. E sabe o que mais impressiona nessa história? É que ela não se contentou apenas em ouvir os relatos. Ela decidiu investigar pessoalmente. Pense comigo. Em um mundo onde uma rainha poderosa arriscaria tudo para encontrar sabedoria verdadeira, qual seria nossa desculpa hoje para não buscarmos a mesma coisa? Esta é a jornada mais importante da história, e talvez ela tenha muito a nos ensinar sobre nossa própria busca. Mas para entendermos por que essa rainha fez uma jornada tão arriscada, precisamos voltar alguns anos e conhecer a história por trás da sabedoria de Salomão. Tudo começou em uma noite que mudaria para sempre o destino de Israel. O jovem rei Salomão estava em Gibeão, oferecendo sacrifícios ao Senhor, quando algo extraordinário aconteceu. Deus apareceu para ele em sonho e fez uma oferta que deixaria qualquer um de nós sem palavras. Pede-me o que quiseres que eu te dê. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Imagine só: qualquer coisa, riqueza infinita, poder absoluto, fama mundial, vida longa. O arqueólogo Yigal Shiloh, que escavou extensivamente em Jerusalém, descobriu evidências que confirmam a prosperidade extraordinária do período salomônico. Mas aqui está o que torna essa história ainda mais impressionante. Salomão, um jovem rei com apenas cerca de 20 anos, fez uma escolha que surpreendeu até mesmo o próprio Deus. Ele respondeu: dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. 1 Reis, capítulo 3,
versículo 9. Ele pediu sabedoria, não para enriquecer, não para conquistar inimigos, mas para governar bem o povo que Deus havia colocado sob seus cuidados. E sabe qual foi a reação de Deus? A Bíblia diz que pareceu bem aos olhos do Senhor essa petição. Tanto que Deus respondeu de uma forma que deve ter deixado Salomão sem fôlego. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. Mas Deus não parou por aí. Ele ainda acrescentou: riqueza, honra e uma vida longa, tudo como bônus por ter escolhido a sabedoria primeiro. E foi exatamente essa sabedoria divina que começou a ecoar pelo mundo antigo, chegando até aos ouvidos de uma rainha curiosa, lá nos confins da Arábia. E como aquela sabedoria divina se espalhou. A Bíblia nos conta que a sabedoria de Salomão era maior do que a sabedoria de todos os orientais e do que toda a sabedoria dos egípcios. 1 Reis, capítulo 4, versículo 30. Pense só. Os egípcios eram conhecidos mundialmente pela sua ciência, arquitetura e filosofia. Os orientais tinham fama de sábios místicos e conselheiros, mas Salomão superava a todos eles. O historiador Flávio Joséfo registra que Salomão compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Imaginem a riqueza desse conhecimento. Eram ensinamentos sobre justiça, governo, relacionamentos, natureza. E aqui está um detalhe fascinante que muitos não percebem. A Bíblia diz que ele dissertou sobre as árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao hisopo que nasce na parede. Também dissertou sobre os animais, sobre as aves, sobre os répteis e sobre os peixes. 1 Reis, capítulo 4, versículo 33. Salomão era uma espécie de enciclopédia viva, botânico, zoólogo, poeta, filósofo e governante. Tudo em uma só pessoa. Mas sabe o que acontece quando você tem sabedoria verdadeira? Ela não fica guardada, ela transborda. As caravanas comerciais que visitavam Jerusalém não levavam apenas ouro, prata e especiarias. Elas levavam histórias, relatos sobre este rei extraordinário que resolvia conflitos impossíveis, que compreendia os mistérios da criação. Um homem que parecia ter acesso direto à mente de Deus. E foi assim que os ecos da sabedoria de Salomão começaram a percorrer as rotas comerciais, atravessando desertos, cruzando fronteiras, chegando aos palácios mais distantes. Até que um dia, esses relatos extraordinários chegaram aos ouvidos de uma mulher que não conseguiria mais ter paz, até descobrir se tudo aquilo era realmente verdade. Se você está gostando dessa história, deixe um amém nos comentários e não esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. E quem era essa mulher que não conseguia tirar Salomão da cabeça? A rainha de Sabá não era uma governante qualquer. O arqueólogo Wendell Phillips, que liderou escavações no sul da Arábia, descobriu ruínas impressionantes que comprovam a sofisticação do reino dela. Templos magníficos, sistemas de irrigação avançados, inscrições em antigas línguas semitas, evidências de uma civilização próspera e tecnologicamente avançada. Ela controlava as minas de ouro da Etiópia e as plantações de incenso do Iêmen. Suas caravanas dominavam as rotas que conectavam a África, a Arábia e o mundo mediterrâneo. Era literalmente uma das mulheres mais poderosas da Terra. Mas aqui está o que torna essa história tão fascinante. Quando a Bíblia diz que a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão, 1 Reis, capítulo 10, versículo 1, ela não ficou simplesmente impressionada. Não, ela ficou inquieta. Sabe por quê? Porque uma pessoa verdadeiramente inteligente não aceita histórias extraordinárias sem investigar. Ela tinha uma pergunta martelando em sua mente. Será que é verdade mesmo? E foi aí que ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. A Bíblia registra que ela veio prová-lo com perguntas difíceis. Mesma passagem, versículo 1. Percebam a coragem dessa mulher.
Ela não enviou embaixadores. Ela não mandou espiões. Ela mesma decidiu ir. O historiador Gus Van Beek, especialista em civilizações árabes antigas, estima que a jornada de Sabá até Jerusalém levaria entre 2 e 3 meses, dependendo da rota escolhida. E isso era só ida. Mas ela começou a se preparar. Selecionou os presentes mais valiosos do seu tesouro: ouro finíssimo, pedras preciosas raríssimas e uma quantidade de especiarias que a Bíblia descreve como algo nunca antes visto em Israel. Mais importante ainda, ela preparou as perguntas. Questões complexas, enigmas desafiadores, dilemas de governo que testariam não apenas o conhecimento, mas a sabedoria prática de Salomão. E então, ela partiu em direção ao desconhecido, carregando consigo a coragem de questionar e o desejo ardente de encontrar a verdade. Fique até o final, que temos uma mensagem que vai te surpreender. E lá se foi ela, atravessando o deserto mais impiedoso do mundo antigo. Imaginem a cena: uma caravana real de centenas de camelos, guardas armados, servos carregando tesouros inestimáveis. Tudo se movendo lentamente pelas dunas escaldantes sob um sol que parecia não ter misericórdia. O arqueólogo Nelson Glueck, que mapeou as antigas rotas comerciais do Oriente Médio, descreve essas jornadas como verdadeiras provas de resistência. Tempestades de areia que surgiam do nada. Noites geladas que contrastavam com dias sufocantes. A constante ameaça de bandidos que atacavam caravanas carregadas de riquezas. Mas sabe o que mais me impressiona nessa história? É que em nenhum momento a rainha pensou em desistir. Semanas se passaram, meses talvez. E durante todo esse tempo, uma pergunta ecoava em sua mente: será que vale a pena? E aqui está uma verdade que todos nós precisamos entender. Toda busca genuína pela sabedoria passa por seu próprio deserto. Momentos em que questionamos se o esforço vale a pena. Se não seria mais fácil simplesmente aceitar o que todo mundo aceita, se conformar com o conhecimento superficial. Mas a rainha tinha algo especial. Ela entendia que grandes descobertas exigem grandes sacrifícios. Cada passo daquela jornada exaustiva era um investimento. Cada quilômetro percorrido era uma declaração de que a verdade vale qualquer preço. E então, depois de meses de viagem, algo extraordinário aconteceu. No horizonte, começaram a aparecer as muralhas douradas de Jerusalém. As torres do templo refletindo a luz do sol. A fumaça dos sacrifícios subindo ao céu. Ela havia chegado ao destino, mas a verdadeira jornada, a jornada do coração, estava apenas começando. E o que ela estava prestes a descobrir superaria suas expectativas mais ousadas. A entrada da caravana real em Jerusalém deve ter sido um espetáculo impressionante. O arqueólogo Kathleen Kenyon, que escavou extensamente em Jerusalém, descobriu evidências da magnificência da cidade no período salomônico. Muralhas imponentes, portões reforçados com bronze, ruas pavimentadas. Uma cidade que respirava prosperidade e poder. Mas quando a rainha de Sabá passou pelos portões de Jerusalém, ela não estava preparada para o que veria. A Bíblia registra que ela veio a Jerusalém com um séquito muito grande, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. 1 Reis, capítulo 10, versículo 2. O historiador William Albright calcula que o valor desses presentes, convertido para valores atuais, chegaria a milhões de dólares. Imaginem o protocolo desse encontro. Duas das pessoas mais poderosas do mundo antigo, face a face pela primeira vez. Salomão a recebeu com toda a honra devida a uma rainha. E aqui está algo lindo sobre o caráter dele. Mesmo sendo considerado o homem mais sábio da terra, ele tratou sua visitante com humildade e respeito genuínos.
Mas foi quando ela adentrou o templo que algo extraordinário aconteceu. As colunas de bronze chamadas Jaquim e Boaz, o altar dourado fumegando com incenso, o mar de bronze que refletia a luz como um espelho gigante, aquela arquitetura que parecia conectar a terra ao céu. E então, ela viu Salomão em seu trono de marfim, coberto de ouro puro. Mas não foi o esplendor do trono que a impressionou. Foi o homem que estava sentado nele. Havia algo diferente naqueles olhos. Uma profundidade, uma serenidade, uma sabedoria que ela nunca havia encontrado em nenhum outro líder. E foi nesse momento que ela entendeu. Não havia vindo até ali apenas para satisfazer sua curiosidade. Ela havia vindo para encontrar algo que sua alma buscava há anos: sabedoria verdadeira. O que aconteceria a seguir mudaria não apenas sua perspectiva sobre Salomão, mas sobre o próprio Deus que o havia capacitado. Era hora de fazer as perguntas que ela havia preparado durante meses. Perguntas que testariam se toda aquela fama era realmente verdadeira. E então chegou o momento da verdade. A Bíblia não nos dá os detalhes específicos das perguntas que a rainha fez, mas diz algo muito importante. Ela o provou com perguntas difíceis. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. O termo hebraico usado aqui é hidot, que significa enigmas, charadas complexas, dilemas aparentemente impossíveis de resolver. Estudiosos como o rabino David Kimchi sugerem que essas perguntas envolviam questões de justiça, dilemas morais complexos, enigmas sobre a natureza. Problemas que exigiam não apenas conhecimento, mas discernimento profundo. Imaginem a tensão daquele momento. Uma rainha poderosa, acostumada-se a estar sempre certa, fazendo suas perguntas mais desafiadoras. Do outro lado, um rei jovem, ciente de que sua reputação estava sendo testada diante de uma audiência internacional. Mas então, algo extraordinário começou a acontecer. A Bíblia registra que Salomão lhe declarou todas as suas palavras. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 2. Cada pergunta, cada enigma, cada dilema complexo que ela apresentou, ele respondia com uma clareza e profundidade que a deixavam cada vez mais impressionada. Não eram respostas decoradas ou fórmulas prontas. Era sabedoria viva, fluindo através de um homem que havia se conectado com a fonte de todo conhecimento. E à medida que as horas passavam, algo estava acontecendo no coração da rainha. Ela estava percebendo que não estava diante apenas de um rei inteligente. Estava diante de alguém que havia sido tocado pela sabedoria do próprio Deus. Cada resposta de Salomão não apenas resolvia seus enigmas. Elas revelavam camadas de entendimento que ela nem sabia que existiam. Era como se ele pudesse ver através das aparências e enxergar a essência das questões. A arqueóloga Eilat Mazar, que descobriu estruturas do período salomônico, confirma que Jerusalém era realmente um centro de aprendizado internacional. Mas o que a rainha estava experimentando ia além de qualquer educação formal. Ela estava diante da sabedoria que vem do alto. E seu coração nunca mais seria o mesmo. O que ela diria a seguir entraria para a história como uma das confissões mais poderosas já registradas. E então, aconteceu algo que ninguém esperava, nem mesmo a própria rainha. A Bíblia nos dá uma descrição poética, mas profundamente significativa do que aconteceu. Não havia mais espírito nela. 1 Reis, capítulo 10, versículo 5. Imaginem uma mulher acostumada a comandar exércitos, a negociar com os comerciantes mais astutos do mundo, a tomar decisões que afetavam milhares de pessoas. De repente, se viu completamente speechless. Não era apenas admiração, era rendição. E então, ela fez algo que deve ter surpreendido a todos os presentes. Ela começou a falar, mas não com a autoridade de uma rainha, com a humildade de alguém que havia encontrado algo maior do que si mesma. Era verdade a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. 1 Reis, capítulo 10, versículo 6. Escutem o que ela está dizendo.
Eu pensei que os relatos eram exagerados, que as histórias haviam crescido na boca do povo. Mas agora eu sei, era tudo verdade. Mas ela não parou por aí. As próximas palavras dela são ainda mais impressionantes. Nem ainda a metade me foi dita. Tu excedes em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Versículo 7. Pensem nisso. Ela veio preparada para encontrar grandeza, mas descobriu que a realidade superava a fama. E então veio o momento mais extraordinário de todos. O reconhecimento que mudaria sua vida para sempre. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr no trono de Israel. Versículo 9. Uma rainha pagã, uma mulher que cresceu adorando outros deuses, reconhecendo publicamente o Deus de Israel. Ela não apenas admirou a sabedoria de Salomão, ela reconheceu a fonte dessa sabedoria. O historiador Martin Noth observa que este é um dos primeiros registros históricos de um governante estrangeiro reconhecendo oficialmente o Deus de Israel. Mas aqui está o que torna essa história ainda mais poderosa. Quando alguém encontra sabedoria verdadeira, quando alguém se depara com a verdade genuína, a única resposta possível é a rendição. E essa rendição mudaria não apenas a rainha, mas prepararia o caminho para algo ainda maior. Mas essa história extraordinária não termina com a rainha de Sabá. Na verdade, ela apenas começou ali. Cerca de 1000 anos depois daquele encontro em Jerusalém, outro homem caminhava pelas mesmas terras, ensinando com uma autoridade que fazia as multidões se maravilharem. E foi esse homem, Jesus de Nazaré, quem trouxe à tona o verdadeiro significado da jornada da rainha de Sabá. Ele estava dialogando com os fariseus, que questionavam seus ensinamentos, quando disse algo que deve ter deixado todos em choque. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Mateus, capítulo 12, versículo 42. Percebem o que Jesus estava dizendo? Ele estava usando a jornada da rainha como um espelho para expor o coração de sua geração. Olhem só, Jesus estava argumentando. Uma mulher pagã viajou milhares de quilômetros, enfrentou perigos inimagináveis, gastou fortunas, tudo para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm algo infinitamente maior bem diante dos olhos e não conseguem reconhecer. O teólogo N.T. Wright observa que Jesus não estava apenas se comparando a Salomão. Ele estava se revelando como a própria sabedoria de Deus personificada. Paulo confirma isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, quando chama Cristo de poder de Deus e sabedoria de Deus. Imaginem a ironia. A rainha de Sabá fez uma jornada épica para encontrar sabedoria humana, por mais extraordinária que fosse. Mas nós temos acesso direto à sabedoria divina, ao próprio Deus encarnado. E muitas vezes nem valorizamos isso. Se a rainha atravessou desertos escaldantes por meses para ouvir Salomão, qual deveria ser nossa resposta a Jesus? Se ela gastou fortunas para fazer perguntas a um rei humano, qual deveria ser nosso investimento para conhecer o Rei dos Reis? E aqui está a parte mais linda. Enquanto Salomão pôde responder às perguntas da rainha, Jesus vai além. Ele não apenas responde nossas perguntas, ele se torna a resposta para todas as perguntas mais profundas da alma humana. A jornada da rainha foi apenas o prenúncio. Cristo é o destino final. E agora chegou a sua vez. Você acabou de ouvir sobre uma mulher que arriscou tudo para encontrar sabedoria. Uma mulher que não se contentou com histórias de segunda mão, que teve a coragem de buscar a verdade pessoalmente, que investiu meses da sua vida, fortunas do seu tesouro e colocou em risco sua própria segurança. E sabe por quê? Porque ela entendeu algo que muitos de nós esquecemos. Sabedoria é o tesouro mais valioso que existe.
Mas aqui está a notícia extraordinária para você. Não precisa atravessar desertos. Não precisa viajar milhares de quilômetros. Não precisa gastar fortunas. A sabedoria que a rainha de Sabá buscou, a sabedoria que Salomão possuía e a sabedoria infinitamente maior que Jesus oferece, está ao seu alcance hoje. Comece agora mesmo. Abra sua Bíblia e faça como a rainha. Prepare suas perguntas mais profundas. Ore como Salomão. Peça sabedoria acima de qualquer outra coisa. Busque como ela buscou, com determinação, coragem e coração aberto. Não espere o momento perfeito. Não espere ter mais tempo. Não espere estar mais preparado. Sua jornada em busca da verdadeira sabedoria pode começar neste exato momento. Em sua casa, no seu quarto, com suas próprias palavras dirigidas ao Deus que prometeu. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago, capítulo 1, versículo 5. A rainha de Sabá nos ensinou que grandes descobertas exigem grandes decisões. Que tal tomar sua grande decisão hoje? Que tal fazer da busca pela sabedoria divina a prioridade número 1 da sua vida? Porque eu garanto uma coisa: se você buscar com o mesmo coração sincero da rainha, você vai encontrar algo que superará todas as suas expectativas. Sua jornada mais importante começa hoje. Já se inscreveu? Se ainda não, talvez seja a hora. Se inscreva, deixa o like e comentem. Se gostou de nossos conteúdos e quer ajudar nosso canal a levar mensagens como esta para mais pessoas, então seja nosso parceiro. Seja membro clicando no botão Seja Membro. Com isso, você pode assistir nossos vídeos sem anúncios e também ver os vídeos antecipados. E poderá ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigado por ficar até aqui. E não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deus te abençoe.